digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Aplauda esse Deus, aplauda esse Deus. Aplauda esse Deus, aplauda esse Deus que é maravilhoso. Aleluia. Abra sua Bíblia, amados, no livro de Levíticos. Quantos vieram ouvir a voz de Deus nessa noite? Diga amém. Então diga assim: Deus, fale comigo nessa noite. Levítico, capítulo 9. Antes de nós lermos, amados, o texto que eu indiquei para vocês, vamos dar uma recitada aqui na nossa divisa, na campanha em que nós estamos envolvidos. Como a Letícia falou, nós já estamos vindo aí alguns dias nessa temática, algo que Deus colocou no coração da nossa diretoria, da nossa igreja, dos nossos pastores. Eu acredito que veio do coração de Deus, e nós estamos fazendo aquilo que o Senhor pede, amados, como filhos obedientes. Vamos ler juntos aí? Removendo as cinzas do altar, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6:13. Vamos de novo, amados? Removendo as cinzas do altar, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6:13. Amém? Se você ainda não tem marcado na sua Bíblia, amados, esse versículo, aproveite e marque na sua Bíblia esse versículo, marque na tábua do seu coração, que esse versículo possa consumir seu coração, a sua alma, porque eu creio que é algo de Deus para nós. E eu queria nessa noite compartilhar com vocês pérolas da palavra de Deus que tem tudo a ver com isso que nós estamos tratando durante esses dias, esses últimos dias. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Vamos ler a partir do verso 1, amados. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Levítico capítulo 9. Muitos estavam no 6, né? Glória a Deus. Vamos lá. Eu falei 6 ou falei 9? 9, né? Então tá certo. Mas é os dois, né, amados? Vamos lá. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos, e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado, diga pecado, e um carneiro para o holocausto, fale carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Glória a Deus, amados. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Verso 6. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo.
Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele os aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E levantou as entranhas e as pernas, e os queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto e ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi, do carneiro, e a cauda, e o cobre das entranhas, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita, Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo o fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou. Feche seus olhos, amados. Você está na presença do Senhor. A glória encheu aquele lugar. Ah, Senhor, somos tão pecadores. Somos tão falhos, ó Deus. Mas o nosso propósito nessa noite é levantar um altar de glória nesse lugar, Senhor. Vem com a tua presença, assim como o Senhor veio naquele dia. O texto diz que a tua glória encheu aquele lugar, Deus. Consumiu o altar de sacrifício que ali foram feitos. Nós não estamos aqui porque nós não tínhamos nada para fazer, Senhor. Nós estamos aqui porque nós precisamos da tua glória, Deus. E nós estamos diante de ti, diante da tua palavra. Nós podemos imaginar que quanto foi maravilhoso aquela experiência que esses homens tiveram. Eles fizeram tudo conforme a tua palavra, e a tua glória encheu aquele lugar.
Senhor, obrigado pelo teu povo, obrigado pela tua igreja. Porque quando o teu povo se reúne, Senhor, a tua glória enche a casa, enche as nossas vidas. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz nessa noite, fala conosco. Que a tua palavra venha, Senhor, de impacto às nossas necessidades. Venha, Senhor Deus, contra, Senhor, as nossas lutas, as nossas fragilidades, as nossas emoções, as nossas fraquezas, as nossas necessidades, os nossos pecados, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha confrontar cada um de nós nessa noite. Fala conosco. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Pode se assentar, amados. Vamos ler novamente o versos 22, amados. Verso 20. E o puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Amém? Amados, tudo isso que nós estamos vivendo, removendo as cinzas do altar, ela fala diretamente, ela trata diretamente com a nossa vida cristã. E esse texto que nós acabamos de ler, ele está muito ligado ao texto de Levítico capítulo 6. Volte um pouquinho a sua Bíblia aí. Levítico capítulo 6, verso 8. Nós vamos ler também o texto da nossa campanha, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, dar a ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Verso 10: O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes, e porá outras, e levará as cinzas para fora do arraial ao lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Amados, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós sempre temos que ler o Antigo Testamento com uma visão nos apontando para o Novo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele é chamada Antiga Lei, e o Novo Testamento trata-se da Nova Lei. E quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente tem que enxergar tudo o que acontece em qualquer texto que a gente leia. A gente
tenta trazer aquele texto para a nova aliança. E não é diferente aqui, amados, neste texto que nós estamos lendo. Quando nós falamos sobre o altar do sacrifício, quando nós falamos sobre fogo, quando nós falamos sobre o sacerdote, tudo isso nós temos que ligar para o Novo Testamento, porque lá é o resultado de tudo aquilo que foi passado para nós no Antigo Testamento. Aqui, Moisés estava tratando diretamente com a vida espiritual do povo. E Deus tinha, na época, no Antigo Testamento, uma aliança com um determinado povo, que era o seu povo. Quando a gente fala de povo de Deus no Antigo Testamento, e nós transportamos esse povo para o Novo Testamento, o que é que a gente cria ou liga esses dois grupos de pessoas? Antigamente Deus escolheu o seu povo para trabalhar com aquele povo, para que através daquele povo ali ele criasse algo chamado igreja. Na nova aliança, o povo de Deus é a igreja. Apesar, amados, de nós ouvirmos algumas coisas a respeito sobre Israel, sobre a nação de Israel, que hoje é liderada pelo, esqueci até o nome dele lá, mas aquela nação de Israel lá, nós temos que orar por ela, nós temos que orar para que haja paz em Israel, mas, amados, Deus, Ele tem compromisso primeiramente com o seu povo, a sua igreja. É o seu povo que Ele quer tratar, é o seu povo que Ele quer abençoar, não é a nação de Israel. Hoje a gente vê muitas igrejas aí pregando que a nação escolhida por Deus hoje é a nação de Israel, é o país de Israel, mas não é exatamente. Deus tem compromisso com a sua igreja, o seu povo, aquele que Ele escolheu, aqueles que foram salvos. Deus trata diretamente com eles. Quando Deus quer fazer alguma coisa, amados, para impactar o mundo, Ele não vai até Israel, com todo respeito a Israel, Ele vem até a igreja, porque é a igreja que é o seu povo. Então aquele povo lá, no Antigo Testamento, tudo que Deus permitiu que acontecesse com eles, ou tudo aquilo que Deus permitiu que eles tivessem como experiência, a igreja teve no Novo Testamento. Aí a gente pode ver aqui vários exemplos, amados. Primeiramente, aqui no Antigo Testamento fala sobre o fogo. O fogo não se apagará, o fogo vai permanecer aceso o tempo todo. Só que aqui, amados, eles estavam falando justamente de um fogo físico, um fogo que você podia ver, que Deus mandava e queimava o sacrifício. E ali aquele fogo que Deus mandava ficava aceso, e o sacerdote tinha que colocar lenha naquele fogo ali para que o fogo permanecesse aceso até de manhã, e depois ele mesmo retirava as cinzas, que era justamente aquilo que representava a santificação de uma pessoa ou de um povo. Quando a gente traz para o Novo Testamento, amados, tudo isso se torna algo novo. A nova aliança traz algo novo para nós. O fogo aqui no Antigo Testamento era algo físico. O fogo do Novo Testamento, da nova aliança, é o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você. Ele está dentro de nós, Ele está dentro da igreja, Ele está dentro de cada um de nós, daqueles que um dia fizeram uma decisão ao lado de Jesus. E esse fogo, amados, precisa estar sendo reaceso todo o tempo. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote, ele fazia o quê? Colocava lenha. Ele tinha o papel de colocar lenha naquele altar, para que o fogo pudesse consumir aquela lenha.
A palavra de Deus, amados, diz lá em Pedro, abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. E o que será, amados? O que será hoje o papel do sacerdote ou a figura do sacerdote? Onde nós podemos encontrar a figura do sacerdote? Tem aí, Daniel? Pode colocar para a gente aí, por favor. 1 Pedro 2,9. Todos acharam aí na sua Bíblia, amados? Amém. Olha o que diz a palavra lá em 1 Pedro 2,9, amados. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O sacerdote, amados, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, hoje se tornou, nós que somos cristãos, nós somos esses sacerdotes. Nós temos que fazer esse papel para que a chama não se apague. Nós fomos chamados para fazer a diferença, como diz esse texto aqui, amados. Nós fomos chamados para proclamarmos as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós temos esse papel de fazer com que esse fogo não se apague. Esse fogo não se apague. Aí você diz assim: ah, pastor, mas corre o risco de o fogo verdadeiro se apagar. Claro que não, ele não vai se apagar, porque o fogo do Espírito Santo nunca vai se apagar. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele pode se apagar de dentro de nós. A Bíblia diz, e está aqui no texto que eu vou passar para vocês, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19. Vamos ler esse texto também. Eu queria que você fosse marcando na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Olha só, amados, Paulo ele foi direto, ele não fez rodeio nenhum, ele apenas disse: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. O fogo, amados, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Mas esse Espírito, ele não vai ser nunca apagado. Deus não vai perder nunca o seu fogo. Deus nunca vai perder a sua glória. Deus nunca vai perder a sua essência, a sua identidade. Mas nós podemos perder a esse Deus tão maravilhoso. Quando nós abrimos mão dele, ele se apaga dentro de nós, amados. O sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha o papel dele, e nós temos o nosso papel. Isso eu falei alguns dias atrás aqui na nossa campanha. O sacerdote tinha o papel de colocar a lenha ali no altar, para que o fogo, quando Deus mandasse o fogo, era queimado aquelas lenhas. Deus, ele não tinha como colocar a lenha ali. O sacerdote que fazia isso, era o papel do sacerdote. Deus mandava o fogo, mas a lenha estava ali. E eu disse naquele momento lá, algumas semanas atrás, que nós como sacerdote, nós temos a nossa parte nesse sistema todo. Nós temos a nossa parte, amados. Deus não vai fazer por nós. Deus não vai ler a Bíblia por nós.
Deus não vai ter uma vida de oração por nós. Colocar a lenha é aquilo que cabe a nós fazermos. O sacerdote, ele tinha que colocar lenha, porque sem lenha o fogo não permanecia até de manhã. E eu falei, amados, que quando nós fazemos as nossas práticas espirituais, as nossas disciplinas espirituais, nós estamos colocando lenha no nosso altar. Agora você imagine Deus dizendo assim: eu vou mandar fogo lá no altar do Flávio. Aí chega lá, não tem nada de lenha. Amados, que vergonha. Deus olha para nós e diz assim: o básico ele não faz. O básico nós não fazemos, amados. Nós deixamos de ler a Bíblia e trocamos a Bíblia por outras coisas, até mesmo pelo celular. Às vezes ficamos mais tempo no celular do que lendo a Bíblia. A nossa vida de oração, ela é igual aquela oração do almoço: Senhor, obrigado por essa boia, o Senhor é joia, né? Mais ou menos isso. Uma vida, com todo respeito, patética na oração, amados. O sacerdote, ele tinha o papel dele, ele tinha a função dele. E quando você lê o texto que nós lemos aqui, ele diz que o sacerdote, ele colocava a lenha, esperava o fogo consumir aquela lenha, o fogo permanecia aceso até de manhã, e no final ele tinha que tirar as cinzas. Agora você imagine, se o sacerdote diz assim: não, eu tenho uma coisa para fazer aqui, eu vou ali, depois eu venho aqui e tiro a cinza. Que tipo de sacerdote é esse? Você já imaginou isso? Totalmente relapso em relação à vida com Deus. O sacerdote, ele tinha um papel importante nesse processo, amados. Tem coisas que só cabe a nós fazermos. Temos que despertar para um novo tempo. Outro dia eu estava lá em casa, não querendo me vangloriar, amados. Mas outro dia eu estava lá em casa, eu olhei para o lado, estava lá a minha estante de Bíblia. Amados, tem Bíblia de estudo de todo jeito ali. Tem umas lá que nem li ainda. Só comprei, achei bonita a capa e comprei. Aí eu fiquei pensando: Senhor, eu tenho aqui a oportunidade de te buscar, de te conhecer, e muitas vezes eu não faço. A nossa Bíblia, amados, quase nós não pegamos. Quase nós não temos um momento com Deus. Nossa playlist, qual é a sua playlist? Não respondo, porque só misericórdia. Um louvorzinho em casa, ou música secular? Que tipo de sacerdote nós estamos sendo na presença de Deus, amados? E eu falo isso para despertar cada um de nós, começar por mim. Muitas das vezes, amados, a gente é envolvido com outras coisas, esquece as coisas que vai garantir a nossa vida eterna. A palavra de Deus, uma vida de oração, um momento com a nossa família, um momento de oração ali, um louvor, uma meditação. Coloque lenha, amados, no seu altar. Coloque lenha no seu altar. Comece a colocar lenha no seu altar, e Deus vai se apresentar para você. Amado, sabe por que eu me emocionei lendo aquele texto? Como foi maravilhoso sentir a presença de Deus. Eu imagino na vida daqueles homens. Moisés chegou para Arão: Arão, vamos fazer assim, conforme o Senhor está dizendo, é dessa forma aqui, é assim, coloca aqui, faz isso, faz aquilo, e depois nós vamos orar, e vamos ver o que Deus faz. E eles fizeram tudo conforme a vontade de Deus, como Deus mandou. E aí, amados, o que aconteceu? A glória do Senhor encheu aquele lugar, a glória visitou o seu povo. Eu não sei se você fechou a sua Bíblia,
Mas lá no texto que nós lemos, amados, Levíticos capítulo 9, Deus faz duas promessas para o seu povo. Olha como é maravilhoso a palavra de Deus, amados. Ele faz duas promessas ao seu povo. Uma está lá no verso 4. Lê aí na sua Bíblia aí o que diz aí, ó. Moisés, ele começa a dar uma ordem para Arão. Ele diz: Arão, faz isso, Arão. Começa a fazer isso. Aí ele diz lá no versículo 4: e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porque o quê? Porquanto hoje, olha só, amados, é incrível isso aqui. Você já teve a oportunidade de cozinhar para alguém, fazer um jantar especial para alguém, e falar assim: hoje nós vamos fazer um jantar top, porque o fulano de tal vai aparecer aqui. Aí você prepara o melhor de tudo. Você faz um banquete especial, esperando aquele visitante, aquele seu conhecido, aquele seu amigo, aquela família que você tem um carinho muito grande. Vamos fazer o melhor, porque hoje eles vão aparecer aqui. Aí lá no verso 6, lê comigo também, ó. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Maravilhoso, amados, quando a glória do Senhor enche esse lugar. Que nessa noite nós possamos levantar um altar aqui nesse lugar e dizer: Senhor, venha até a MCF, invada esse lugar com a tua glória. Nós queremos sentir a tua presença, Senhor. Eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer assim, para que o Senhor venha me visitar. Eu vou limpar a minha mente, Senhor. Meus problemas eu vou deixar lá fora, as minhas preocupações, os meus afazeres, aquilo que está faltando amanhã lá em casa. Oh Deus, eu vou deixar tudo de lado. Eu quero que a tua presença venha aqui nesse lugar. Eu não sei o que vai ser de amanhã, o amanhã pertence ao Senhor. Eu quero a tua presença. Eu vou fazer desse jeito. Se for preciso, eu vou desligar meu celular, que é o que a gente precisa fazer, mas muitas vezes a gente não faz. Eu vou deixar o meu irmão de lado, porque durante o culto eu converso o tempo todo com ele. Eu vou fazer assim, Senhor. Eu vou fazer desse jeito. Eu vou ler a tua palavra com intensidade. Eu vou louvar ao Senhor com tanto fervor, com tanto que o Senhor invada esse lugar com a tua presença. Amados, se a gente não vem para a igreja com esse propósito, nós estamos aqui perdendo tempo. Essa é a verdade. Se a gente vem à casa do Senhor e sai daqui sem sentir a presença de Deus, é em vão, amados. Apesar da sua companhia, você é uma pessoa maravilhosa, é bom ser seu amigo, é bom ser seu irmão, é bom ver você aqui, é bom desfrutar da sua amizade, da sua comunhão, mas se nós vamos aqui na casa do Senhor e não sentimos a sua presença, é em vão nós estamos aqui, amados, é em vão, é perda de tempo. Desculpa, amados, desculpa a minha emoção, mas é perda de tempo, amados. Principalmente nós que não fazemos isso durante a semana. Não temos uma vida devocional, nós não temos. Nós não lemos a palavra em casa, nós não temos um momento de oração em casa. Nós corremos o nosso dia a dia na correria. É trabalho, é criança. É 2 crianças, né? E aí no momento que a gente pode ter, o momento de se desligar de tudo, que é a casa do Senhor, a gente fica com as nossas mentes vagando, sabe lá por onde. Aproveite, amado. Aproveite.
Porque talvez um dia a gente não vai poder estar aqui reunidos. As coisas estão afunilando, Jesus está voltando, a igreja está sendo perseguida. A gente ora pela igreja perseguida lá na África, mas daqui a pouco talvez chegue aqui. Aí nós vamos estar aqui adorando ao Senhor, aí entra ali representantes do governo aí do anticristo, da nova era, chega aqui e mata todo mundo. Ah, pastor, mas o senhor é muito exagerado. Muitas coisas na Bíblia diz que vai acontecer. A igreja vai ser perseguida. Aproveite esses momentos que você tem na presença de Deus. Coloque lenha no seu altar. Coloque lenha no seu altar. Tenha uma vida com Deus. O texto que nós lemos, amados, Levítico 9, foi algo direcionado de Deus para resolver uma situação. Sabe qual é? Sabe que situação é essa? Essa situação aparece, sabe quantas vezes? Aqui nesse texto, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes a palavra pecado aparece em Levítico capítulo 9. 7 vezes. Uma está lá no verso 2, uma está lá no verso 3, uma está lá no verso 7, outra está lá no verso 8, outra está lá no verso 10, outra está lá no verso 15 e outra está lá no verso 22. Deus tratou com o povo para resolver uma situação, é o nosso pecado. E aqui, nas vezes que aparece a palavra pecado, nenhuma delas aparece no plural. Pode conferir na sua Bíblia aí. Nenhuma aparece no plural. Por exemplo, no verso 2, toma um bezerro para oferta pelo pecado. Verso 3, depois dirá aos filhos de Israel, tomai um bode para oferta pelo quê? Pelo pecado. Verso 7, depois disse a Moisés e Arão, chega-te ao altar, faz a tua oferta pelo pecado. Nenhum momento a Bíblia fala pecados. Sabe por quê, amados? Porque pecado, ele se classifica de duas formas. Pecado é aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Pecado é a nossa natureza, que nos leva a fazer coisas que não agradam a Deus. Mas muitas das vezes a gente está preocupado com aquilo que nós fazemos e não vamos na raiz do problema, que é o pecado que está dentro de nós e que Jesus já resolveu. Amados, nós não precisamos ser escravos do pecado. Deus nos deu uma nova vida, nós somos livres, novas criaturas em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Não há poder do pecado, não há poder do pecado. O pecado foi anulado, o pecado foi destruído. A nota que era contra mim, contra você, foi riscado na cruz do Calvário. Às vezes somos mais preocupados com aquilo que nós fazemos. Ah, Senhor, hoje eu pequei. Ao invés de chegarmos e dizer, Deus, eu sou pecador, eu sou miserável. O que eu fiz foi de menos. Sara minha alma, Senhor, cura minha alma, é isso que eu preciso. É a minha alma que precisa ser transformada. Não é deixar de fazer as coisas, não é deixar de cometer erros, porque isso é resultado de uma vida de um pecador miserável que somos nós. A última palavra, pecado, que aparece nesse texto, está lá no 22. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Amados,
essa palavra aqui nos transporta lá para o monte chamado Calvário, lá para o monte chamado Caveira, onde os piores bandidos eram assassinados. Jesus tomou a forma de cordeiro. João Batista certa vez olhou para ele e disse: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Deus instituiu Jesus sacerdote e autor sacerdote e amado das nossas almas. O principal sacerdote pegou o cordeiro. Agora você imagine, tudo numa só pessoa. O sacerdote, que é Jesus, pega o cordeiro, que é o próprio Jesus, e vai a um lugar chamado Monte Calvário. E lá o sacerdote, o amado das nossas almas, sacrifica o seu melhor cordeiro. O seu melhor cordeiro é ali, morto, derramado o seu sangue sobre o altar. E hoje nós somos libertos, porque o sacerdote das nossas almas sacrificou o melhor que ele tinha, o seu cordeiro, aquele que nos deu a vida eterna. Amados, se não fosse Jesus, onde nós estaríamos? Jesus, o sacerdote das nossas almas. Algumas semanas nós estudamos aqui o livro de Hebreus. Talvez você faltou, alguns puderam participar, mas estudamos aí por várias semanas o livro de Hebreus. Hebreus fala de forma clara todos os sacrifícios e ritos do Antigo Testamento, e ele apresenta como um Novo Testamento. Aí ele começa a dizer: no Antigo Testamento precisou de cordeiro, agora é Jesus. Lá no Antigo Testamento precisava de um sangue de animal, agora é o sangue do Cordeiro Jesus. Lá precisou-se de um monte, de um altar de sacrifício. Aqui nós temos o Calvário, e ali ele foi sacrificado. O pecado nós temos que tratar dessa forma, amados. O pecado é o que eu sou, é o que eu sou. Nós cantamos no início aqui, acho que até um louvor novo, eu não sei. Pelo menos é novo esse louvor que nós cantamos no início, mais ou menos. Mas fala, as palavras de Paulo dizendo, o que Paulo dizia? Eu não sei o meu próprio modo de agir, porque eu queria fazer tanto aquilo que agrada a Deus, mas eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque dentro de mim há outra lei, a lei do pecado, que faz eu fazer coisas que não agradam a Deus. E ele dizia isso toda noite: Senhor, como eu queria te agradar, Deus, como eu queria te agradar. Mas o velho homem não permite, o velho homem não deixa. E aí eu tenho que mortificar minha alma, eu tenho que fortificar minha carne, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que orar, eu tenho que cantar louvor. E Paulo fazia isso, esmurrava o seu corpo e dizia: maldita essa carne, eu quero a presença de Deus. Agora Paulo fazia isso, imagine nós, não que Paulo seja melhor do que nós, mas nós não fazemos. Paulo passou o que passou, porque era a cópia fiel de Cristo. Imagine eu, que eu não consigo ser nem a xerox, eu acho, de Cristo. Mas ele esmurrava o seu corpo e dizia: Senhor, eu quero te agradar, Senhor, eu quero te agradar. Dentro de mim há algo que diz, que me leva a te agradar, mas dentro de mim há o pecado, que faz eu fazer coisas que não te agradam. E aí ele começava a colocar lenha no seu altar, começava a colocar lenha no seu altar, começava a colocar lenha no seu altar. E aí o que acontecia? O fogo vinha sobre Paulo, enchia ele com todo o poder de Deus. Uma coisa que eu falei no início, amados: quando o fogo de Deus vem sobre você, é porque você está colocando lenha no seu altar. Mas tem pessoas
que querem fazer do seu jeito, é a justiça própria, e aquilo que a gente chama de fogo estranho, está lá também. Vamos ler aqui, amados, leia comigo aí, Levítico capítulo 10, queria deixar esse texto com você. Anote na sua Bíblia aí, para você não esquecer. Capítulo 9. Vida espiritual. Levítico capítulo 10. Vida carnal. Mas por que, pastor, vida carnal? Vamos ler aqui. A partir do verso 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incenso e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai-vos, irmãos, de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e o levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Esse texto aqui vocês já conhecem, amados. É o texto do fogo estranho. 2 homens que puseram fogo estranho. Mas talvez você nunca tenha estudado a explicação correta desse texto. Eles fizeram alguma coisa errada? Você lê o texto, eles pegaram o seu incenso, colocaram fogo ali. Aparentemente era algo que não tinha nada de errado naquela atitude. Só que tinha, amados. Sabe por quê? Porque o fogo é responsabilidade do Senhor. O fogo não cabe a você. O fogo não cabe a nós. Nós não somos Deus. Nós não somos o Espírito Santo. Nós não temos poder de convencer nada e ninguém, nem nós mesmos. 2 homens que buscaram a sua própria justiça, fizeram da sua forma, queriam dar um jeitinho ali, queriam colocar um fogo que não era para colocar. Talvez se eles chegassem para Deus e falassem assim: Deus, eu vou colocar a lenha no altar, derrama o teu fogo aqui, manda o teu fogo aqui, Deus faria. Se ele chegasse para Deus e falasse assim: Deus, eu vou colocar a lenha no meu altar, eu quero o teu perdão, manda o teu fogo, Deus mandaria. Mas é uma justiça própria, é um orgulho, é pessoas que acham que estão acima da lei, vamos dizer assim. Chegam para Deus e dizem: Deus, eu vou fazer isso, eu vou ser aquilo, eu vou fazer dessa forma. Autojustiça, autossuficiência, uma arrogância espiritual sem tamanho. Parece que a gente quer comprar a glória de Deus. A gente quer negociar a misericórdia de Deus, como se Deus fosse um agente negociador, como se a gente, pela nossa justiça, conseguisse algo de Deus.
A Bíblia diz que tudo que nós somos, tudo que nós temos vem do Senhor. É Ele que manda a sua glória, é Ele que manda a sua misericórdia. A palavra de Deus diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. É Ele, amados, não somos nós. O nosso papel é colocar a lenha no altar. O fogo pertence ao Senhor, e o Espírito Santo nessa noite vai invadir esse lugar, vai invadir a sua vida, eu creio. Se você está sentindo vazio, se você está sentindo sem a presença de Deus, nessa noite é uma noite de enchimento do Senhor e da presença do Senhor. Você vai se colocar na presença do Senhor e vai dizer: Deus, eu preciso de Ti, eu não sou ninguém. Como aquele homem que chegou diante do altar do Senhor e disse: Deus, eu sou um mísero pecador. Está lá a parábola, eu não lembro agora qual é a parábola, o título dessa parábola, mas havia dois homens, um que chegou lá, de peito aberto, batendo no peito: Deus, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu oro 3 vezes por dia, eu jejuo, oh Deus, eu dou dízimos e ofertas, e as minhas ofertas estão aqui todos os dias. Senhor, eu só estou fazendo aqui para quebrar, é só por questão de protocolo, porque eu não preciso de Ti para nada, praticamente ele quis dizer. Eu só estou aqui só para bater o cartão mesmo, porque eu sou o cara, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Aí tem a história do outro homem, que é um exemplo para todos nós. Ele chega para o Senhor e diz: Senhor, eu não sou nada, eu sou um pecador, eu sou um miserável, preciso da Tua misericórdia, Senhor, eu preciso da Tua graça, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. E ali ele teve um diálogo com Deus, e Deus teve a questão de ouvi-lo, Deus teve a questão de estar próximo dele ali, ouvir e dizer: meu filho, eu te perdoo, eu te amo, vem para a minha presença, vem. E a Bíblia diz que aquele homem ali saiu daquele lugar perdoado por Deus. Um colocou fogo lá, o outro colocou a lenha. O fogo desceu aonde? Naquele que colocou a lenha. Fez o que era o papel dele, não se colocou não se colocou na cadeira de Deus, não se colocou na cadeira de Deus, e saiu dali perdoado. Hoje é uma noite, amados, de renovação nessa noite. E eu queria concluir essa mensagem abra sua Bíblia, amados, no livro de Hebreus, capítulo 9, capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Gostaria de chamar o ministério de louvor. Depois desse texto, amados, que eu vou deixar para vocês. Vamos ficar em pé, amados. Vamos ler esse texto todos em pé, no nome de Jesus. A partir do verso 18.
Amados, quando a gente lê, mais uma vez, eu vou falar isso para vocês. Quando nós lemos o Antigo Testamento, tudo que aconteceu no Antigo Testamento é um espelho daquilo que iria acontecer no Novo Testamento. E um dos principais é a figura de Moisés. Moisés é o espelho de Jesus. Tudo aquilo que Moisés foi, um homem grande, um homem que, ao meu ver, no Antigo Testamento, é Moisés no Antigo Testamento e Paulo no Novo Testamento. Um homem que teve várias experiências com Deus. E Moisés estava no texto que nós lemos, tanto Levítico capítulo 6, quanto Levítico capítulo 10 e capítulo 9. Moisés estava presente, porque ele era o espelho daquilo que viria a acontecer. E esse texto aqui que eu vou passar para vocês, amado, diz tudo. Ele resume tudo isso que a gente falou nessa noite aqui. A partir do verso 18, ele vai fazer um contraste entre o Sinai, ou seja, as experiências que Moisés teve, e Sião, que é as experiências onde Jesus realizou. E aí, olha o que diz aqui, amados. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e o clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhe falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar, o monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Aqui, amados, foi a experiência que Moisés teve quando viu só o deslumbre da presença de Deus, só um resquício daquilo que era a glória de Deus. Moisés, ele disse que foi algo espetacular, a presença de Deus ali, só um pouco, só o resquício da sua glória, da sua presença. E aí ele diz lá no verso 21, né? Ele diz que aquilo ali foi um espetáculo que Moisés viu. E aí ele disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Tudo que Moisés passou, amados, todas as experiências que Moisés passou, que você tem conhecimento. Moisés passou pelo Mar Vermelho, o mar se abriu na frente dele. Que espetáculo foi esse? Moisés com o seu povo, à noite, praticamente ia morrer de frio. Do nada aparece uma coluna de fogo ao seu redor, para que o povo não morresse de frio. Durante o dia, tinha que caminhar, vamos caminhar no sol. Não era o sol de Manaus, ou talvez era, não sei. Mas vamos torrar aqui. Aí do nada Deus mostra uma nuvem. Deus mostra uma nuvem, e aquela nuvem cobre aquele povo, e aquele povo vai andando, e aquele povo não morre de calor. Aí o povo diz assim: Moisés, o que é que nós vamos comer aqui? Alimento do céu caía, pão do céu caía para aquele povo. Moisés viu todas essas coisas maravilhosas, espetáculos, coisas tremendas. Mas olha o que o autor de Hebreus diz, a partir do verso 2: mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial,
e as incontestáveis hostes de anjo, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores, que fala ao próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nós desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou, então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas fareis abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta é a palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permanecessem. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, 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 o nosso Deus é Deus fogo consumidor. Deus é fogo consumidor, é um fogo que nunca vai se apagar, é um fogo que nunca vai se apagar. Oh, esse fogo não vai se apagar jamais da sua vida, amados. Esse fogo vai encher a sua vida nessa noite. Deus é fogo consumidor. Comece a colocar lenha no seu altar. Feche os seus olhos, comece a colocar lenha no seu altar. Que nessa noite você vai ser tomado por esse fogo em nome de Jesus. Comece a colocar lenha nessa noite, amados. Vejo o Senhor. Adore, veja o Senhor. Assentado. Adore ao Senhor. Comece a colocar lenha no seu altar. Comece a colocar lenha no seu altar. Alto e sublime. Comece a colocar lenha no seu altar. Sinta o fogo do Senhor. Sinta o fogo do Senhor. Me arrependo e me prostro. Se for preciso, se prostre na presença de Deus. Rasgue o seu coração. Serafins, dizendo uns aos outros. Declare, igreja, declare. Juntamente com os anjos. Juntamente com os anjos. Juntamente com os anjos. Declare ao Senhor. Declare ao Senhor. A terra está cheia da sua glória. Santo, 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 Declare. santo é o Senhor. Declare, igreja, Toda declare. a terra está cheia. Coloque lenha no seu altar. Coloque lenha no seu altar. Coloque lenha no seu altar. Rasgue o seu coração. Glória. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Não se afaste da palavra de Deus. Ame a palavra do Senhor. Ame a palavra do Senhor. Eu vejo. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida devocional. Tenha uma vida de consagração. Meu encontro. É hora de retirar as cinzas do altar. Você é sacerdote do Senhor. Retire agora as cinzas do altar.
ao som da sua voz. Ame a palavra de Deus. Me arrependo. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra do Senhor. Eu ouço os serafins dizendo uns aos outros: Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Santo, 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 Santo. Adore ao Senhor. Adore ao A Senhor. terra está cheia da sua glória. Adore a Ele. Santo, Adore a Ele. Adore ao Senhor. Santo é o Senhor. Rasgue o seu coração na presença de Deus. Cheia da sua glória, glória, sua glória, sua glória, sua glória, sua glória, sua glória. Nós amamos a tua palavra, Deus. Tua glória, a força e o poder, para sempre, Senhor, tu és digno de receber honra, glória, a força e o poder, para sempre, Senhor, tu és digno de receber glória, sua glória, sua glória. A tua glória, o louvor, a majestade, o poder. Sua glória, Novo sua tempo, Senhor. glória, sua glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Aleluia! Que entre o rei, Aleluia! Aleluia! pois o rei da glória, Aleluia! forte e poderoso. Aleluia! Poderoso nas batalhas, o seu manto é de sangue, seus olhos são de fogo. Levantai, ó portas, as nossas cabeças, para que entre o rei da glória. Jesus, o rei da glória, forte e poderoso, poderoso nas batalhas, o seu manto é de sangue, os seus olhos são de fogo, luz de glória, fogo de glória, fogo de glória. O Senhor é o Rei da glória. Feche seus olhos. Feche seus olhos, não olhe para o lado. Eu quero fazer 2 apelos nessa noite, amados. Eu quero fazer 2 apelos nessa noite em nome de Jesus. O primeiro apelo é: tem alguém aqui que não tem certeza da sua salvação e gostaria de fazer uma decisão ao lado de Jesus, o recebendo como seu Salvador, para que Ele escreva o seu nome no livro da vida, para que você possa morar com Ele eternamente no céu? Levante sua mão. Tem alguém? Alguém que gostaria de fazer uma decisão ao lado de Jesus nessa noite? Tem alguém nessa noite que um dia já fez uma decisão ao lado de Jesus, mas se desviou dos seus caminhos? Não estou falando de igreja, porque o nosso propósito não é fazer você ser membro dessa igreja, isso aqui não é importante. Mas tem alguém aqui que um dia se afastou do caminho do Senhor e hoje quer se reconciliar com o Senhor? Levante sua mão. Levante bem alto sua mão. Tem alguém que se afastou dos caminhos do Senhor
e gostaria de fazer uma reconciliação com o Senhor. Não é comigo, não é com essa igreja, amados. É com o Senhor. Tem alguém? E outro pedido que eu quero fazer nessa noite. Feche seus olhos, amados. Tem alguém aqui que já serve ao Senhor Jesus, mas está frio na sua vida espiritual e quer fazer uma renovação com o Senhor nessa noite? Levante sua mão, eu quero orar por você. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Só quero que você, da onde você está, levante sua mão. Amém. Pode baixar, já vi sua mão. Tem mais alguém? Amém. Mais um ali atrás. Amém. Mais outra mão levantada. Pode baixar. Amém. Lá atrás. Glória a Deus, amados. Tem mais alguém? Glória a Deus. Mais uma mão aqui levantada. Mais uma mão ali. Glória a Deus. Tem mais alguém que está frio, que precisa de uma renovação? Amém. Mais uma mão ali. Tem mais alguém? Glória a Deus, amados. Deus vai derramar do seu fogo sobre a sua vida nessa noite. Você que levantou sua mão, o Senhor vai te dar uma experiência tremenda nesse momento. E você vai sair daqui cheio do poder do Espírito Santo de Deus, para lutar as tuas lutas, para enfrentar os seus demônios, para lutar contra a sua carne, os seus desejos. Deus vai derramar sobre você um poder tão grande que você vai sair daqui com a sensação de que você é mais do que vencedor. Senhor, nós te louvamos. E nesse momento, Deus, eu quero colocar diante de Ti cada pessoa que levantou suas mãos aqui, Senhor, nessa noite, reconhecendo diante de Ti, dos homens que estão afastados do Teu caminho, afastados de Ti, que por algum motivo se esfriaram na sua vida cristã e hoje estão aqui pedindo perdão, Senhor, e renovando a sua aliança contigo. Toma essas pessoas nas Tuas mãos, Senhor, dá forças para elas continuarem caminhando, Senhor, até o dia da Tua volta. Que eles possam lutar, Senhor Deus, que eles possam fazer como Paulo, esmurrar os seus corpos, reduzir a escravidão do Senhor, para que possamos permanecer firmes até o final, Senhor. Abençoa, Senhor, cada pessoa que levantou sua mão, Senhor, e renova a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, irmão. Pode se assentar.